Jovem Pan, conosco Vera Magalhães. Vera, então hoje finalmente o Supremo deve decidir se alguém que é réu pode ocupar cargo que o coloque na linha sucessória da presidência da República. Como é que está o clima em Brasília para esse julgamento? Quem está nos acompanhando pela internet já está te vendo. Bom dia, Vera Magalhães. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos do estúdio. Bom dia, ouvintes e quem nos assiste aí no Jornal da Manhã. Pois é, Thiago, chegou o dia do tal julgamento. A gente vem falando deles aqui desde a semana passada, né? É o julgamento que decide uma ação aí da rede se alguém que é réu pode ficar ou não na linha sucessória. E é o julgamento que tem um potencial de constrangimento para o Renan Calheiros. Potencial porque ele ainda não é réu, ele responde a alguns inquéritos e denúncias no Supremo, mas nenhum processo ainda. Mas isso está prestes a ocorrer. Tem uma das denúncias dele que está engatilhada para ir a julgamento, que é aquela da pensão alimentícia para a filha que ele teve fora do casamento, e aí sim ele poderia virar réu. Houve uma movimentação estranhíssima no início da semana do Planalto tentando falar com ministros para adiarem esse julgamento, que não seria conveniente agora que o Congresso tem tantas pautas de interesse do governo, votar uma medida que pudesse melindrar o presidente do Senado. Mas eu acho que não vai ter êxito essa manobra, Thiago. O que pode acontecer é alguém pedir vistas em função do quórum reduzido no Supremo. O ministro Gilmar Mendes está no exterior e o ministro Ricardo Lewandowski tem um congresso de magistrados na Bahia hoje, emendando com o feriado. Então, terá 2 ministros a menos na sessão. Mas a disposição da ministra Carmen Lúcia e do relator da matéria, ministro Marco Aurélio Mello, é votar hoje mesmo com esse quórum. O quórum de 9 ministros não impede nenhuma votação, ele não é restritivo. Então, a ideia dela é tocar adiante a pauta e votar sim essa medida. Se a ação for votada, tendência que prevaleça o entendimento de que quem é réu não pode não ficar na linha sucessória. E aí, se a ação do Renan for julgada até o fim do ano e ele se tornar réu, vai ter sim um impedimento para ele nesse finalzinho de mandato na presidência do Senado. Vera, hoje que nós já te conhecemos bem, sabemos que você já tem todas as informações também do outro lado. Você chegou a falar com a assessoria do Renan? Quem me dera, Joseval, esse feriado truncou um pouco as informações, mas sim, a gente conversou com alguns senadores ali, alguns aliados do Renan, nos últimos dias, e ele, depois daquele período nervosinho que a gente assistiu aqui na semana passada, xingando um, admoestando o outro, agora está querendo fazer a linha paz e amor. Ele deu uma declaração um pouquinho antes do feriado, dizendo que a PEC do teto, a proposta de maior interesse do governo hoje que tramita no Senado, não vai ter problema nenhum de calendário, vai passar dentro do cronograma previsto, que se preciso o Senado fica um pouco mais até o fim do ano, não entra em recesso só para votar essa matéria e que ela deve ser votada em votação final até 15 de dezembro. Só que ali nos bastidores ele continua operando e fazendo pequenas maldadezinhas. Por exemplo, na terça-feira, na véspera de sair ali para o feriado, quando ninguém mais estava acompanhando tanto o Senado, a mesa do Senado, que é dirigida por ele, aprovou um requerimento que tem como alvo um dos inimigos dele, aí, um dos desafetos, que é o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Eles querem que o ministro explique aquela declaração antiga lá em Ribeirão Preto, quando ele disse que haveria uma operação da PF, que as pessoas aguardassem que naquela semana haveria notícias da PF. Vocês devem se lembrar desse ato falho que ele cometeu lá em Ribeirão Preto. Pois bem, esse requerimento é da senadora Gleice Hoffmann, do PT, e foi aprovado agora, deve fazer mais de um mês essa declaração do ministro. Ou seja, o Renan é daqueles que não esquecem, ele guarda e vai cometendo sua vingança aos pouquinhos, Joseval. Ô Vera, rapidamente, você falou sobre o feriado e eu pergunto para você, e no governo? A semana foi perdida diante de tantas urgências, mas será que acabou a pressa, Vera? Pois é, estranho, né, Thiago? Porque você pensa, teve a eleição que já deu uma paradinha nas coisas. Era de se esperar que um governo que tem tanta pressa em aprovar medidas como o PEC do teto, a reforma da Previdência, que não é uma medida nada simples, corresse com o cronograma, mas não. O governo preferiu fazer uma semana em compasso de espera. Até alguns ministros com os quais eu tentei falar agora de manhã admitiram que a semana foi totalmente perdida.
nem reuniões, nem os últimos ajustes ali no texto da Previdência que se esperava, nem as reuniões com os governadores para ajustar o texto, não aconteceu nada, a verdade é essa. Então a gente já não sabe se essa reforma vai para o Congresso nos próximos dias ou não. Essa semana, que era a semana que se previa que a reforma fosse chegar à Câmara, já não aconteceu. Deve ficar para a semana que vem. Com isso, o governo vai perdendo semanas que são preciosas aí para dar uma resposta mais definitiva e mais enfática aos problemas econômicos do Brasil, que são vários e que a gente está vendo aí que a recuperação vai demorar muito mais do que era esperado. Então, não dá para entender muito esse compasso de espera. Parece que o governo está a reboque do que vai acontecer com o Renan, esperando para ver ali, o que não é nada bom, né? Era bom que o governo tomasse as iniciativas. Verdade. Vera Magalhães, até mais tarde, às 5h30, com 3 em 1. Até já, Vera. Bom trabalho para você. Para vocês também, Thiago. Até mais.